que você acha dessa questão do Lula, das pesquisas? O Lula tá em primeiro e da regulamentação dos meios de comunicação. Você acha que é para ter um controle na internet? Posso mandar uma mensagem para quem votou no PT? Então, para que câmera eu olho? Câmera 1, please. Câmera 1. Você que já votou no PT, vá e não peque mais. Veja, isso vai destruir o Brasil. Eu acho. A regulamentação? Não, tudo. É um movimento totalitário. Ele está falando o que ele vai fazer. Tá avisando antes. Ele está avisando antes. A gente vai perder o que sobra de liberdade. Já está ruim. E piorou muito com o presidente Bolsonaro. A gente não conseguiu. A gente estava num ônibus, indo a 120 por hora para cair num barranco e morrer todo mundo lá dentro. Conseguimos trocar o motorista. E o plano era frear o ônibus, manobrar e ir para outra direção e para a cidade. Não deu. Deram um cavalo de pau. Não deu cavalo de pau. A gente continua indo pro barranco, só que em vez de 120 por hora, estamos indo a 40. Porque se você olhar, nos últimos 3, 4 anos, a gente perdeu um monte de liberdades, um monte de direitos. A economia ficou mais concentrada, ficou mais difícil ganhar dinheiro. Ficou tudo pior. Desacelerou. Se fosse outro candidato, a gente já estava lá no precipício. Não, mas teve pandemia também. Ficou meio zoado. A vida é do jeito que ela é. Sim, claro. Não conseguimos parar. Não estou falando que... em momento algum, falei que o presidente Bolsonaro foi o culpado. Eu falei isso. Não conseguiu parar, por seja lá a razão que for. E ele que foi eleito, ele que tem o mandato, ele que tem a legitimidade para decidir. Não falei em momento algum mas agora ele vai colocar tudo o que ele fez, vai falar, eu fiz isso aqui de bom, mas isso que o cara mais ou menos. Quem vocês querem? Vocês querem cá? Ou o Lula vai falar, vocês querem que eu volte? É isso. Perfeito. Agora... Desculpa, em reeleição, porque agora tem uma lei agora para 2030. Não, querem... Semipresidencialismo, não é reeleição. Eles querem... Junto. Eles querem concentrar o poder oficialmente no parlamento e acabar a brincadeira. Querem ter presidente e primeiro-ministro. A regra atual, a pessoa fala, o povo não sabe votar. Eu não acredito nisso. Eu acho que a regra, do jeito que ela foi desenhada, é para dar esse resultado, concentrado na mão de poucas pessoas de baixa representatividade. Um deputado que recebe 500 mil votos, 600 mil votos, é escanteado por um Rodrigo Maia com 70 mil votos. Exato. Esse é o desenho. O Randolfo Rodrigues, que é de Pernambuco, vai lá para Amapá, sei lá, recebeu 40 mil votos, ele tem o mesmo poder, ou às vezes até mais nas articulações, do que um senador eleito por São Paulo que vai ter 8 milhões de votos. Assim, fizeram essa regra na Nova República, o desenho é esse, concentrar o poder político na mão de pessoas que eu acho que não têm a legitimidade, concentrar o poder econômico na mão de pessoas que não merecem ter esse patrimônio. Por quê? Porque elas não contribuem. Veja, eu sou 100% a favor do lucro, trabalhando no mercado, longe de ser comunista. Mas monopólio, em todo lugar, não é justo, não é correto. Tanto é que tem lei antitrust, é proibido. No Brasil, o CAD autorizou. Agora, você me pergunta por quê? Por que autorizou? Por que é tão disputado a indicação da presidência do CAD? É uma briga de foice, igual ao STF. Igual ao STF. Então, esse mecanismo que foi desenhado a partir da Constituição de 88, ele está no seu apogeu, ele está entregando exatamente o que ele foi feito para gerar concentração de poder e enfraquecimento da cidadania das pessoas. A gente não tem capacidade nem mais de brigar. Eu não posso falar as coisas, a gente tem medo de falar as coisas aqui, ou não? Sim. Então, se você tem medo de exercer o seu direito básico de liberdade, o primeiro direito de liberdade... É falar o que pensa. É falar o que pensa. Se você não tem o direito de falar o que pensa, você não é uma pessoa livre. Então, assim, diante disso, eu não estou longe de querer ser o Espartacus. Não tenho a menor vocação para ser crucificado ou empalado. Mas eu acredito que existe espaço para a gente, pelo menos, tentar se organizar no movimento conservador e começar a poder falar as coisas internamente e desenvolvendo isso dentro da lei. Quem não cumpre a lei não somos nós. Quem faz tudo ao arrepio da lei são os poderosos. Estou falando aqui, não é só... Então, mas você acha que Estou falando aqui, monopólio é proibido. Mas você não acha que essas corporações já tomaram conta do mundo e o mundo está com esse pensamento e quem está com esse pensamento está ganhando dinheiro? Não adianta a gente também ficar falando, comprando Apple Tudo bem. Usando tênis Nike. Assim, então vamos nos achar que vamos nos vender. Não sei. Eu tô com 50 anos. Tô perguntando para você que é professor, eu sou uma besta. Só tô perguntando para você, professor. Professor bravo. Eu sou uma besta.
Você acha que... Hein, professor? Hein, professor? E o salário, ó. Não, falando sério, hein, professor? Você não acha que não, nem água vocês deram pra mim direito. Pega lá dentro. Pega um cappuccino. Traz água pro caramelo. Você acha que adianta? Um brinde pra ele, Delari. Você acha que adianta? Vai ser um brinde, uma foto do coitadinho aqui. Hein, professor? Hein, professor? Pera lá, professor. Você acha que adianta? Eu acho que adianta, cara, porque senão você vai se render pra ir pro matadouro, abaixar a cabeça. Você vai abaixar a cabeça e aceitar a sua servidão sua, dos seus filhos e dos seus netos. O modelo foi feito, veja, a gente está sendo... Muito obrigado, viu? A gente está sendo explorado pelos netos de quem explorou os nossos avós. São as mesmas, quase, de vez em quando aparece uma família nova, mas do modo geral, são dinastias de pilantras que estão parasitando as nossas famílias. Se a gente não... E está piorando. Se a gente não interromper o processo, vai ser... Os filhos deles vão explorar os filhos... nossos filhos, os nossos netos vão ser explorados pelos netos deles e vão ter que chamar de doutor. E eu não consigo, talvez eu ganhe, talvez eu perca, talvez eu consiga, talvez eu não consiga, mas se eu não tentar, eu vou ter uma imensa dor de consciência. Eu não vou colocar a cabeça no travesseiro em paz quando eu tiver 60, 70 anos. É uma coisa importante isso. A minha família já está em segurança nos Estados Unidos. Lá também está tendo esse movimento, mas está muito mais ameno que aqui, está muito mais brando. Mas se eu não tentar, e aí tem, né? Por parte de mãe é brasileiro desde sempre, nunca passaram por guerra, por perrengue, tem a violência aqui no Brasil, mas por parte de pai, eu sou descendente de gente que passou a Segunda Guerra lá na Europa. Meu avô José Weintraub foi para campo de concentração. O irmão mais velho dele era da cavalaria polonesa sargento, foi enfrentar panzer nazista e, né? O pelotão dele e ele foram para o espaço. Você tem que enfrentar. Você tem que lutar contra a escravidão. Você não pode aceitar isso calado. E eu estou tentando. É só isso. Eu, graças a Deus, tive sucesso profissional, consegui juntar não um patrimônio bilionário, mas eu consigo comprar o meu Timex aqui, que foi alvo de inveja do meu colega. Patek Philippe. Meu colega não é Patek Philippe. É Patek Philippe. Ele dá miguezinho. É o relógio, do Gedel. Patek é relógio do Fidel. Você fala que do Gedel, não é do Gedel, é do Gedel. Guatemi, bonitão. Mas voltando, eu acho que eu tive um sucesso que me permite o quê? Tentar fazer as coisas que eu acredito. Eu não preciso mais vender o almoço para comprar janta. Então, meus filhos têm que trabalhar, eu vou trabalhar até morrer, eu acho importante, isso quero. Mas eu tenho, pelo menos por esse período, a oportunidade de fazer uma coisa na qual eu acredito. E eu tô aqui por isso. Não sei o que vai acontecer. Vai ser governador? Vai ser senador? Peço que pague. Não sei.